Você costuma fazer resoluções de ano novo? Quantas vezes já fez uma lista enorme de resoluções e um mês depois você nem lembrava mais o que você havia escrito? Pois é, nosso episódio de hoje é sobre isso. Resoluções de ano novo. Fazer ou não fazer? Meu nome é Ana Paula Vieira e você está ouvindo Ordinariamente Você. Não tem jeito, né? Todo ano é a mesma coisa. A gente faz uma lista de resoluções. É uma tradição. Todo mundo acaba pensando em algo que queira mudar, o que quer fazer naquele ano. Só que, na verdade, os meses vão passando e a gente começa a desanimar, a gente começa a procrastinar. E quando a gente vê, a gente nem lembra mais do que a gente queria. Tem uma distância grande, na verdade, entre aquilo que a gente quer ser ou aquilo que a gente quer atingir e aquilo que efetivamente a gente dá conta, né? Mas, na verdade, eu não sei o que vocês pensam disso, mas o que eu penso é que a gente tem um novo ano, sim. Mas se a gente quer um novo ano, mas se a gente tem velhos hábitos, a gente não vai conseguir novos resultados, porque os hábitos não mudaram. E eu sei, às vezes você está pensando assim, falar é fácil, né? Não, eu não acho fácil. Para mim também é bem difícil mudar hábitos, me comprometer com novos objetivos. Só que o que eu queria pensar um pouco hoje com vocês é para a gente tentar substituir essa ideia de novas resoluções de ano novo, e um planejamento para o ano. Um planejamento mesmo, porque resoluções para mim fica muito no plano dos sonhos, da vontade, e planejamento é uma coisa mais concreta. Planejamento é como se fosse uma rota. É óbvio que a gente pode ir corrigindo ao longo do caminho, e a ideia é essa mesma, mas me parece algo mais palpável. E é o que eu tenho tentado fazer todos os anos. E eu não sei o que vocês pensam disso, mas eu acho isso mais factível, sabe? Se você pensar, por exemplo, vamos dar um exemplo. Primeiro que eu acho que a gente, para planejar o nosso ano, a gente tem que saber exatamente onde a gente está, como a gente se vê, o que a gente acha que precisa mudar. Pensa, por exemplo, vamos supor, você vai visitar uma amiga, né? Aí você tem o endereço da sua amiga, mas por algum motivo você esqueceu o endereço em casa, mas você já foi naquele lugar antes. E ali você está dirigindo, você precisa se dirigir até a casa dessa amiga, você liga para essa amiga e fala assim, amiga, eu estou indo para sua casa, mas eu deixei o endereço em casa. Como que eu faço para chegar aí? Eu estou aqui no bairro, mas eu não sei chegar mesmo. Eu estou perto, mas eu não sei como que eu chego aí. Muito provável ela vai virar para você e falar assim, aonde você tá? Me fala onde você tá que eu vou te falar como que você chega aqui. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Para a gente pensar aonde nós queremos chegar, a gente tem que pensar primeiro aonde estamos. Em que momento nós estamos, né? O que a gente pode melhorar? Efetivamente, como eu estou hoje. E a partir do nosso momento, aí sim eu acho que a gente pode e deve planejar as ações. Mas é uma ideia muito diferente, você percebe? Uma ideia muito diferente de ter resoluções gerais de ano novo. Quase como assim, todo mundo tem que querer esse tipo de resolução, sabe? Todo mundo quer emagrecer esse ano, todo mundo quer ganhar mais dinheiro, todo mundo quer viajar mais. Só que eu acho que a gente tem que olhar um planejamento para a nossa vida, uma coisa personalizada mesmo, uma coisa única. Nós somos únicos, nós temos desejos únicos. Às vezes o que faz sentido para mim não faz sentido para você. Então eu acho que esse planejamento, ele deve ser único e não uma resolução geral. Então assim, quando eu comecei a fazer a pergunta no início do episódio, resoluções de ano novo, fazer ou não fazer? A resposta para mim
é não fazer nos moldes do que a gente vem fazendo. Eu acredito que o que a gente precisa começar a fazer é a gente precisa começar a nos planejarmos de uma forma mais personalizada, de uma forma mais sincera com a gente mesmo. Aí eu acho que as nossas chances de conseguir fazer algumas mudanças, elas são mais reais, elas são mais possíveis. Eu não sei se isso faz sentido para você. Tem uma escritora que eu gosto bastante, é uma escritora americana. O nome dela é Mel Robbins. E eu li uns 2 livros dela, ela tem vários livros, mas eu li uns 2 livros dela. E ela ensinou uma técnica que eu achei muito legal. Eu queria compartilhar com vocês, que ela ajuda a gente conseguir se enxergar o nosso momento presente. Essa técnica nos ajuda a entender como foi o nosso ano passado. Então, ela sugere que a gente pegue nosso celular, que a gente abra o nosso álbum de fotografias de todos os meses e que a gente vá passando mês a mês, né? A gente começa em janeiro de 2024 e que a gente vá vendo aquelas fotos. Porque o que ela falou é que normalmente a gente esquece do que a gente fez. A gente esquece do que a gente viveu, as pessoas com as quais a gente encontrou, o que nos deu alegria. E é natural, né? São 365 dias. Então, ela sugere que a gente passe pelo nosso rolo, né, de câmera, as nossas fotos do celular, e que a gente vá lembrando os nossos momentos ao longo do ano. E que a gente vá prestando atenção no que nos deu prazer, o que a gente realizou, o que a gente fez efetivamente, e que a gente anote isso, né, os nossos pontos altos. Da mesma forma que a gente anote os nossos momentos difíceis. Às vezes você não vai ter momentos difíceis retratados em fotos, mas às vezes, observando as suas fotos, você vai conseguir perceber coisas que você não fez naquele ano passado. Então, por exemplo, observando suas fotos, você repara que você quase não encontrou com seus amigos. Isso é um dado importante para você perceber, então, que naquele ano você não abriu tempo para ver seus amigos. Não sei se isso é importante para você, mas se for, vai ser importante para você ver que não encontrou com aqueles amigos. Às vezes, observando suas fotos, você vai perceber que você trabalhou demais. Você tem muitas fotos relacionadas ao seu trabalho, a você executando alguma atividade, e vai ter pouca foto de família, ou de amigos, ou de passeios. E aí você vai perceber que você dedicou pouco tempo para essas coisas. Então, assim, até as fotos que não estão lá também vão te dar indícios do que você deixou de fazer. E isso pode ser uma análise interessante. Então, ela explica, ela ensina que a partir dessas análises, olhando, passando por essas fotos, primeiro que nós vamos lembrar de coisas que a gente nem estava lembrando mais. E é importante que é igual eles dizem, né, do mindfulness, é você estar no tempo presente. Quantas vezes a gente está fazendo coisas no nosso dia a dia e a gente não está presente naquele momento? De repente, ver essas fotos, ver esse álbum de fotografias, nos faz lembrar momentos e viver um pouco daquilo de novo e digerir aquilo e entender como que foi o nosso ano. Bom, a partir dessa análise, você já consegue um pouco pensar melhor o que é importante para você, o que você fez ano passado, o que você gostaria de fazer esse ano. Então, a partir dessa análise é que você vai começar a desenhar o que você gostaria para esse ano. E não simplesmente fazer uma resolução de ano novo, né, geral, vamos dizer assim. Bom, então partindo dessa análise e indo agora para o plano de fazer esse desenho dos seus objetivos, é importante a gente pensar o seguinte: um dos primeiros problemas que eu percebo quando a gente faz simplesmente resoluções de ano novo é que a gente pensa em metas, em objetivos, que elas fazem sentido para todo mundo, mas às vezes elas não fazem sentido para a gente. Como eu disse antes, a gente pensa, todo mundo quer viajar mais, né? Todo mundo quer ganhar mais dinheiro. E aí eu coloco aquilo para mim sem parar para analisar se aquilo faz sentido para mim. Então, isso já é um problema, um primeiro problema. E isso, obviamente, qual que é a consequência disso? A gente não se compromete de verdade com aquilo, porque aquilo não faz sentido para a gente. Então,
essa primeira análise que eu falei, do momento que estamos, do que foi importante para a gente no ano passado, de onde a gente quer chegar, eu acho que isso já ajuda a gente a não repetir esse erro. A gente já vai começar a partir de um ponto de pensar coisas que são realmente importantes e fazem sentido para nós. Já é um primeiro passo. Outra coisa que eu acho que é um problema é que a gente não tem metas claras, a gente não tem metas tangíveis. A gente costuma ter resoluções muito amplas, né? A gente pensa assim, eu quero ser mais bem-sucedido. O que é ser bem-sucedido? Eu quero aprender mais. Aprender mais o quê? O que você quer fazer? Né? Eu quero entrar em forma. O que é entrar em forma? Então, um dos problemas que a gente tem também é a gente colocar tudo muito amplo, muito aberto. Outra coisa que é um problema também é a gente colocar metas muito altas, muito exageradas para a gente. Então, por exemplo, a pessoa não faz exercício físico e de repente a meta dela é fazer exercício 5 vezes por semana, fazer atividade física 5 vezes por semana. A pessoa não faz nada e aí ela coloca essa meta. E aí a chance dela não conseguir atingir essa meta é muito grande, porque até aquilo virar um hábito, a pessoa tem que ter muita persistência. E normalmente o que acontece é que as pessoas começam a fazer por uma semana, por um mês, mas ali ela já desanima, porque ela colocou uma meta muito alta, uma meta muito exagerada, vamos dizer assim, para ela. E a gente costuma fazer isso. Eu já fiz isso muitas vezes e foi um problema. Então, a gente tem que ter cuidado de colocar metas mais plausíveis, metas menores mesmo. E, de repente, aos poucos, a gente vai aumentando essa meta, né? Um outro problema que tem a ver com a motivação é que a neurociência diz isso, que o nosso cérebro ele está acostumado a ter respostas imediatas, a se motivar com respostas imediatas, com resultados imediatos. E muitas vezes os nossos objetivos eles são a médio e longo prazo. Então a gente só vai conseguir ver resultados depois de um período. E o nosso cérebro não está acostumado com isso. Então isso é um problema também. Então, a gente já tem que ter em mente que o nosso cérebro ele quer resultados e recompensas imediatas e muitas vezes os resultados eles vão vir a longo prazo. Então, a gente tem que estar preparado para isso também, né? Isso é um outro problema também que acontece quando a gente está pensando em metas para a gente cumprir ao longo do ano. E às vezes você está pensando assim, nossa, mas você deve cumprir todas as suas metas, né? Assim, você está contando, você está explicando. Não, de forma nenhuma. Para mim também é um problema. Eu tenho aprendido bastante, tenho buscado aplicar muita coisa na minha vida, mas ainda tem muita coisa que é um desafio, né? Mas enfim, falamos de alguns problemas. Agora vamos pensar o que a gente pode fazer sobre esses problemas. Bom, a questão da gente ter essa tendência do nosso cérebro a ter resultados imediatos, recompensas imediatas, o que a gente pode fazer é pegar a nossa grande meta, a gente escreve metas e a gente quebra a nossa meta em pequenas metas. Então, por exemplo, vamos voltar no exemplo da atividade física. Eu não faço nenhuma atividade física. Ao invés de eu colocar que eu vou fazer atividade física 5 vezes durante a semana, eu coloco que eu vou me exercitar, por exemplo, 2 vezes por semana por 30 minutos. Certamente essa é uma meta mais plausível, uma meta mais possível. À medida que eu vou cumprindo com essa meta, que passou determinado período, passa um mês, passa 2 meses, aquilo está ficando mais natural para mim, aquele hábito ele está se consolidando, eu posso aumentar para 3 vezes por semana. Isso é até uma coisa que vai te motivar. Você fala assim, olha, para mim está tranquilo fazer 2 vezes por semana, agora eu quero fazer 3. Mas essa meta, ela era menor e ela vai aumentando. Então, você pode até ter uma grande meta. Vamos supor, até o final do ano você quer se exercitar, sim, segunda a sexta, 5 vezes por semana. Mas você começou se exercitando 2 vezes por semana por 30 minutos. De repente, você vai se dar tão bem que no final do ano você vai estar exercitando de segunda a sexta e chega num domingo você ainda vai fazer uma caminhada, vai andar de bicicleta, não sei. Mas o importante,
E aí, em qualquer área, é você pegar uma meta maior e você quebrar essa meta maior em metas menores. Porque você vai conseguir começar a ver resultados mais rápido e vai se motivar mais. Outro truque possível, que às vezes funciona, não funciona para todo mundo, mas é uma alternativa, é a gente tentar gostar ou tornar o processo mais prazeroso. O que eu quero dizer com isso? Como o resultado ele vai chegar a médio e longo prazo, de repente o que vai te motivar está mais longe. Então, para você não desanimar, tente fazer do processo algo que te dê algum prazer. Então, por exemplo, voltamos lá para a atividade física. Eu não gosto de fazer atividade física, mas eu preciso fazer atividade física. Então, de repente, você não gosta de ir para academia, mas você gosta, por exemplo, de andar de bicicleta, porque você gosta de ver pessoas, você gosta de sentir o vento no seu rosto. Não, mas eu prefiro na academia porque é mais cômodo, eu não preciso ficar preocupada com se está chovendo, se tem algum problema, enfim. Então, o que você pode fazer para se tornar mais prazeroso? Por exemplo, eu mesma, eu faço musculação e eu não amo academia. O que eu faço para tornar mais prazeroso o tempo que eu estou na academia? Eu ouço podcasts. Eu coloco meu fone e fico ouvindo podcast, fico ouvindo música. Naquele momento ali, eu estou exercitando meu corpo e também estou distraindo e curtindo uma música, aprendendo alguma coisa. É assim que, para mim, o momento da academia se torna um pouco melhor. Não vou mentir, falar que, nossa, eu amo, porque eu não amo, mas isso tem a ver com tornar o processo um pouco mais fácil. Porque se a gente consegue trazer algum tipo de prazer para o processo, ele se torna mais leve e a chance da gente desistir é menor. Compreende? Outra coisa muito legal que eu aprendi, que eu acho que é muito efetivo, é você ter alguma forma de checar se você está atingindo as suas metas ou não. É muito importante, gente, a gente, além de fazer uma lista de metas, que a gente tem alguma forma de checar se a gente está atingindo essas metas ou não. E essa checagem, o ideal é que ela não seja feita só no final do ano. Então, assim, vamos supor, eu quero fazer minha checagem de metas a cada 3 meses. Então, você vai checar essas metas 4 vezes ao longo do ano. Não, eu quero fazer minha checagem de metas uma vez por mês. Eu quero ver se eu estou no caminho certo, o que eu não estou conseguindo fazer, tá tudo bem. O importante é você checar essas metas ao longo do ano. E aí, você pode escolher o que funciona mais para você. Se para você checar essas metas, você vai fazer uma lista das metas e vai colocar num papel e colar na parede do seu quarto, tá tudo bem. Se você vai usar um planner, tá tudo bem. Se você vai colocar um alarme no seu celular, programar um alarme no seu celular, dentro do seu calendário, para poder te avisar que está na hora de fazer um balanço, né, essa checagem, vamos dizer assim, tá tudo bem. Mas o importante é que você coloque isso nos seus planos. É importante fazer as metas, mas é importante também fazer paradas regulares para ver se você está fazendo o que precisa ser feito. Porque essa que é a diferença. O planejamento é você ver como fazer aquilo para você atingir algo que você quer. Muito mais do que sonhar, né? Não é só um desejo, é uma ação mesmo. Então é muito importante essa checagem. Eu acho isso uma parte importante do processo e eu acho que é imprescindível. Uma outra coisa que eu faço, e para mim funciona muito, é arrumar alguém para estar comigo nessa jornada, é tornar público esse compromisso público. Quando eu digo público, você não precisa contar para todo mundo das suas metas. Mas assim, se você tem um amigo mais próximo, alguém que você confie, compartilhe suas metas com esse amigo, com essa amiga. Eu mesma, a questão minha da atividade física. Eu tenho uma amiga que até me incentivou muito a começar a fazer atividade física, que eu compartilho muito disso com ela. E, de certa forma, quando eu compartilho essas coisas, eu estou me comprometendo comigo e com ela de continuar a atividade física. Isso, de certa forma, coloca um pouco de pressão na gente, mas eu acho que é uma pressão saudável. Da gente não guardar só pra gente aquelas metas, porque, que eu desanimo, tá tudo bem, ninguém sabia mesmo.
Então, eu acho que isso também pode ser efetivo. Não sei se para você funciona, para mim funciona muito e faz sentido. A verdade, gente, é que acho que eu quero falar mais duas coisas sobre isso. Uma que é uma coisa muito importante também é que a gente tenha metas diferentes, não, metas para diferentes áreas da nossa vida. Que a gente não fique focado só em uma área. Porque isso também aumenta a frustração. Até porque, se a gente pensar bem, a nossa vida, a nossa felicidade, ela está no equilíbrio. Não adianta você se dedicar 100%, 80% para o trabalho e 20% só para a família, para amigos, para a sua saúde. Então, assim, eu acho muito importante, quando a gente pensa em metas, que a gente pense nessas metas em várias áreas da nossa vida, sabe? Em saúde, espiritualidade, amigos, família, profissão, né, carreira. Eu acho que a gente tem que tentar fazer um equilíbrio e fazer uma análise da nossa vida de uma forma mais global. E ter metas para todas essas áreas. Lembrando que quando a gente faz um planejamento, e a ideia de fazer checagens regulares é essa, a gente pode também ir mudando o plano ao longo do caminho. A gente não precisa ficar preso também. Eu disse que eu ia, não sei, começar a atividade física, eu coloquei que eu ia exercitar 2 vezes por semana, mas eu estou conseguindo só 1 vez por semana e é isso. Bom, tudo bem, vamos rever. O que está acontecendo? Eu acho que a gente tem que ter essa liberdade também, para ficar mais leve. A gente tem que ter compromisso, mas a gente tem que saber que a gente pode corrigir essa rota também. Isso é um planejamento. Não é mesmo? Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso e pensar que tem que fazer sentido para a gente. A gente não tem que preocupar com o que os outros estão pensando, que a gente não conseguiu fazer, né? A não ser aquele amigo que está dando uma força, a gente tem sim que ver se está fazendo sentido e o que a gente está conseguindo fazer e por que a gente não está conseguindo fazer. E se precisar fazer correções, aí a gente vem e faz correções, né? Bom, agora eu queria compartilhar com vocês um pouquinho das minhas metas para esse ano. Algumas, eu tenho outras, mas para vocês verem que tem que ser num campo mais prático, sabe? Tem que ser mensurável. Então, não basta só dizer, eu quero aprender, eu quero. Não pode ser muito geral, tem que ser uma coisa mais específica. Eu, por exemplo, meu plano é gravar pelo menos um episódio aqui para o podcast 1 vez por semana. Posso gravar mais vezes? Posso. Se eu conseguir gravar mais vezes, é uma vitória. Mas eu estou me comprometendo a gravar 1 vez por semana. Outro compromisso que eu estou assumindo, de ler pelo menos um livro todos os meses. Isso, para mim, eu acho que vai ser uma meta plausível, uma meta atingível. Espero ler pelo menos um livro todos os meses. Outra coisa, continuar com a musculação, né? Que é uma coisa que eu já expliquei, já contei para vocês, compartilhei, que não é uma coisa que eu amo, mas continuar me exercitando 3 vezes na semana. Continuar com a musculação. Bom, o que mais de meta? Fazer devocional todos os dias, é uma meta que eu tenho para esse ano. Cuidar da minha espiritualidade, eu sou cristã. Fazer meu devocional e tirar um tempo mesmo para Deus, porque, na minha opinião, é muito importante. Bom, essas são algumas das minhas metas. Eu queria saber das suas metas. Eu queria saber se faz sentido para você essas coisas que eu falei. Queria lembrar, né, que o mais importante disso tudo, gente, é o cotidiano, sabe? É a consistência. É a gente ter objetivos e a gente continuar persistindo e correndo atrás desses objetivos, mesmo quando a empolgação passe, porque a empolgação vai passar, né? Vem fevereiro, vem março, vem abril e a gente já não está tão empolgado, mas é importante a gente saber o que a gente quer, para a gente realmente, efetivamente, a gente ter resultados diferentes, né? Quando chegar ao fim do ano e ao longo do processo mesmo, como eu falei. E para a gente não desistir. A gente tem que lembrar que a gente tem que fazer um pouquinho todo dia, né? Bom, gente, o episódio de hoje era sobre isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, compartilhe, mande para um amigo esse episódio.
Se puder também, deixe seu comentário, me fale quais são suas metas, me fale se você gostou do episódio, que faz muita diferença para mim. Eu quero ouvir o que você pensa sobre isso. E é isso. A gente se vê em breve. Um abraço e até lá.